Irmãs, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA eu vou falar um pouco sobre a Revolução Agrária, sabe? Porque reforma, toda forma de reforma é, é apenas uma expressão do próprio capitalismo, entende? Tentar reformar o sistema ímpio capitalista, a estrutura da propriedade, da forma propriedade privada, que é apenas uma ilusão gerada pelo mesmo, sabe? Através da antidemocracia representativa, a falácia constitucional, só gera mais capitalismo, sabe? E o pior, propaga o próprio capitalismo, é ser responsável pelo próprio capitalismo, defender uma atitude de reforma agrária, entende? O que é necessário é entender o movimento UNA constante, logo entender a própria evolução e através da evolução, ou seja, da própria revolução, alcançar o objetivo de compreensão de que cada ser humano deve receber de acordo com aquilo que necessita, entende? E de que o Pai é o proprietário sobre todas as coisas, que todos somos, entende? Logo, a propriedade privada é uma ilusão, véio. É a negação da própria palavra do Cristo, entende? E a compreensão disso é obrigatória, e todas as pessoas que têm consciência disso têm a obrigação de lutar pela própria verdade, a própria Revolução Agrária. Para falar um pouco sobre a Revolução Agrária, a gente tem que falar um pouco sobre o latifúndio. O latifúndio é apenas mais uma forma de manifestação da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os esquizorrentistas, os bancos, entende? A maioria dos latifundiários pegam o dinheiro do lucro deles e aplica justamente no esquizorrentismo brasileiro, entende? Ganhando e vivendo apenas do nada produzir, de renda, entende? Do roubo do próprio povo, entende? Porque a partir do momento que compra-se um título do Tesouro, você está gerando e propagando a própria ideia da ilusão da dívida pública brasileira que nunca foi auditada, sendo que a própria falácia constitucional diz que deve-se auditar a dívida anualmente, entende? Mas está aí. Todo deputado vota anualmente a LDO, confirmando justamente o próprio roubo, fazendo parte desse próprio roubo, entende? Logo os desgovernantes, assim como todas as manifestações da própria falácia constitucional, da antidemocracia representativa, apenas é uma forma do próprio capitalismo, entende? A ditadura de Mamon, a ditadura do capital, entende? O latifundiário, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, os esquizorrentistas, os desgovernantes, pagou cerca de 16 mil reais em 96 bilhões de dólares em exportações. 16 mil reais de imposto, entende? Enquanto eles exportaram cerca de 96 bilhões de dólares. Sem pagar pela água usada, porque a maioria dos custos de manancial no Brasil não é registrada pelo próprio Estado ímpio. A Argentina cobra cerca de 30% a 33% pela exportação de soja, sabe? Isso em estados onde não se consegue pagar nenhum piso para os próprios professores, sabe? É isso que está acontecendo, gerado pelo próprio agro, entende? Pelo latifúndio, entende? No Brasil. A Lei Candir. A Lei Candir é interessante, porque ela foi feita na época de Collor e se propaga através do desgoverno petista, que é apenas uma forma da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que roubou o povo e segue roubando até hoje, através da sua própria participação na falácia constitucional, entende? Dando o aval na cabeça deles para se propagar o próprio roubo do povo, entende? A dívida pública passou de FHC de 700 bilhões para 1,5 trilhões com Lula, entende? Passando para Dilma chegar a mais de 5 trilhões. Isso é roubo do povo, entende? O Dilma caiu em 16 de janeiro de 2014, quando negou a fazer a auditoria da dívida pública, por obrigação da própria falácia constitucional, negando o seu papel e negando a própria, não só o bem para todos, a construção do que todos esses anos a militância
petista pedia para ser feito. E o pior, traindo o próprio povo e traindo apenas eles mesmos, entende? Através da própria ganância. Ou seja, de servir mamon, o capital, a todo momento. E é isso que eles fazem, entende? Assim como todo e qualquer outro partido. Apenas propaga a ilusão do aval da existência do sistema ímpio capitalista, a antidemocracia representativa, a prova falácia constitucional. A chamada financiarização gerada pela própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os partidos, o roubo capitalista, é um fenômeno mundial. No Brasil, com as taxas de juros mais monstruosas do planeta, não há nenhum outro igual no planeta. Nenhum outro país que paga cerca de 500 bilhões por ano para juros e amortização de uma dívida, entende? Que nunca foi auditada. Isso nos últimos 20 anos foram 10 trilhões, entende? Roubado por essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que devolve, querendo ou não, porque vivem a queda a todo momento. E é através da queda deles que se devolve realmente e se faz a justiça para todo o povo de Deus, entende? O Brasil é o paraíso do esquizofrentismo, onde procura se iludir-se com o mérito do nada produzir, da vagabundagem, fazendo nada de útil para a sociedade, mas vivendo de renda, ou seja, do roubo do próprio povo, através do monopólio das concessões de serviço público, do monopólio de concessões da renda de portagem, dos títulos da dívida pública, etc. Mas, principalmente focando no próprio latifúndio, a Lei Candir, que voltando a Collor, que foi propagada por FHC, propagada por Lula, o desgoverno petista, assim como Temer, Bolsonaro, enfim. A Lei Candir é a isenção do SMS a exportações de bens primários e semiprocessados, como o minério e o petróleo. Gera a isenção só em São Paulo de 7 bilhões de dólares por ano. Entende? Isso ou seja, a própria isenção é uma representação do próprio roubo deles. Entende? Quando se isentam a pagar aquilo que deve ser necessário, claro, todo o imposto é uma forma de roubo, porque toda a propriedade é propriedade una do pai, entende? Entender que o sistema ímpio capitalista gera esse roubo constantemente é também entender a sua obrigação para que isso termine, entende? A compreensão de que esse roubo, essas isenções, essa isenção vai direto para o bolso deles, entende? E esse lucro que eles têm é retirado da saúde do povo, que em meio a uma pandemia tem que sair de casa para pelo menos comer, entende? Tem que sair de casa para trabalhar sem receber o auxílio, ou seja, a tomada emergencial daquilo que é do povo ser devolvido ao próprio povo, até agora, neste exato momento, gerando cada vez mais um genocídio do povo. É uma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, os latifundiários, os desgovernantes, os esquizofrentistas, entende? Que nada produzem. Vivem da vagabundagem. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Enquanto só em Luxemburgo... Voltando à Lei Candir. Isso falando dos tributos indiretos, importação, isso sem falar que os tributos indiretos, a importação, o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, são pagos pelo consumidor. É pago pela gente quando a gente paga o produto em si, entende? Ou seja, isso não afeta o lucro dos capitalistas. No Brasil não existe tributo sobre renda. Isso é óbvio. O dinheiro gasto na agricultura é considerado como investimento, o que faz a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os latifundiários, abater isso do seu próprio imposto de renda, entende? O gasto com a própria agricultura, com a compra de máquinas, isso é abatido do próprio imposto de renda, entende? Deles. Para você enxergar o quanto eles roubam, sabe? Isso pagando 16 mil reais em 96 bilhões em exportação, entende? Enquanto o povo está passando fome na rua, sabe? Só em Luxemburgo, paraíso fiscal,
Os brasileiros residentes somam 723 bilhões de dólares, entende? Isso é roubado do próprio povo, sabe? Em um lucro que é passado de descendentes para descendentes e que perpetua a própria escravidão da própria classe trabalhadora, entende? Enquanto o povo passa fome, o povo destrói a floresta. A floresta em si, há na floresta tecnologia de trilhões e trilhões e trilhões, entende? A floresta é a própria riqueza do Brasil, maior, entende? Eles destroem as florestas, que tem trilhões em tecnologia, para plantar soja, que vira ração para o porco chinês, entende? Para você enxergar quanto essa gente é burra, velho. Sabe? Eles preferem destruir a floresta, que em tecnologia é trilhões de dólares, na ilusão deles do lucro para porcos, entende? São porcos destruidores que não valorizam o que tem, sabe? É por isso que vive a queda diariamente, sabe? E ainda rouba a terra do povo de Deus, entende? Que é dada pelo Pai, sabe? A revolução agrária, que deveria ter sido feita desde a abolição da escravidão, desde antes disso, a divisão das terras, de acordo com o que cada um necessita, gerou a própria ditadura militar. Poucos dias antes do golpe de 64, Jango faz um comício e fala justamente sobre a reforma agrária. E foi por causa disso que gerou a própria ditadura militar, entende? Pós o discurso de Jango, um espectro que aterroriza a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a própria revolução agrária. O dar a cada um aquilo que necessita, entende? Sem a agricultura familiar, o Brasil não come, véio. E é necessário entender isso para lutar a favor disso, sabe? Lutar a favor da própria revolução da agricultura, entende? De que cada um tenha aquilo que necessita e ninguém passe fome, entende? Acabar com o próprio roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os latifundiários, os banqueiros, os esquizorrentistas, os desgovernantes, enfim, os participantes do próprio sistema ímpio capitalista, sabe? A vertente da quadrilha, ela é agro, é hidro, porque rouba a água do povo. O Brasil como uma das maiores fontes de água do mundo, entende? Eles roubam, sabe? O minério, o comercial financeiro, exportador, perpetua a ideia de Brasil colônia. E é justamente eles que perpetuam e mantêm a ideia do Brasil colônia. Mas eles vivem a queda junto com a própria ideia, tá ligado? Que propagam. E hoje eu fico por aqui. Logo embaixo tem um Pix, o Patreon e o Apoia-se, caso vocês queiram ajudar a gente a produzir mais vídeos, e até mais.